uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova, especialmente você de todo o Brasil, mas também América Latina, Estados Unidos. Um grande abraço a todos que nos acompanham diretamente de Portugal, Canção Nova, com um carinho todo especial. Nossos portugueses, então, nosso muito obrigado. Eu sei que o programa Em Pauta, aí em Portugal especialmente, tem tido, assim, uma recepção maravilhosa. Deus abençoe, viu? É bom estarmos juntos, mas a partir de Portugal, Europa e Norte da África, a Canção Nova indo realmente mundo afora, cumprindo a nossa missão de educar, evangelizar, levar a vida. E nós hoje vamos conversar um pouco na contramão da vida, que é justamente esse clima de violência que o Brasil tem vivido e é preciso refletir sobre isso. Por isso hoje vamos conversar sobre o desarmamento versus violência, tá certo? E aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia, diretor-presidente da editora Voz e sempre conosco no nosso programa já há mais de 6 anos. Boa noite, Frei Moser. Realmente um tema hoje forte, não é? Isso, sobretudo porque ontem celebrávamos Corpus Christi, quer dizer, a festa do corpo de Deus, que deu a vida para que muitos tivessem vida e vida plena. E, no entanto, nós temos visto outros não querendo dar a vida, mas perdendo a vida. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite aos telespectadores. Nós enfrentamos todos os temas, mas sempre muito bem acompanhados. Tá certo, Frei Moser. E olha, nós hoje vamos aqui no programa ter a presença do Major Gilmar Luciano. Ele é o chefe da sala de imprensa da Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais e vai, com dados muito atuais, com toda a perícia militar, nos ajudar a entender essa problemática tão complexa, não é? E então a gente cumprimenta agora o Major, desejando, né, um bom programa e muito obrigado por estar aqui conosco, Major. Boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço a Deus a oportunidade de estar participando mais uma vez aqui na Canção Nova e estar trazendo um pouco mais o trabalho da Polícia Militar. Para nós, realmente, uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Tá certo, Major. E olha, como nós fazemos sempre aqui no programa, para você se situar bem ao tema da noite, então vamos à nossa matéria inicial. Acompanhe, por favor. A campanha nacional de desarmamento teve início no dia 4 de maio de 2011. Entre 2011 e 2012, já foram entregues mais de 600 mil armas. Para incentivar a entrega de arma, o governo está oferecendo indenizações em dinheiro. Mesmo com esse incentivo, a violência continua. Por diversos os motivos, como as drogas sendo um dos vilões principais para que haja violência, a mão armada continua. A violência pode acontecer em qualquer lugar. Na rua, no trabalho, em casa, em lugares públicos, não estamos totalmente protegidos diante de tanta violência. Mas será que o incentivo em desarmar a população está sendo uma boa opção? Essas e outras questões no Em Pauta desta noite. Pois é, e para a gente começar aqui a nossa conversa, eu quero trazer também uma informação interessante, porque segundo a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, o Brasil é o país que mais mata com armas de fogo no mundo. A chance, por exemplo, de um brasileiro morrer assim, dessa maneira, é de 3 a 4 vezes maior que a média mundial. Então, realmente, o Brasil, que é tido como um país pacífico, estamos aí para sediar grandes eventos, não é verdade? Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude e depois Copa do Mundo, além de, em 2016, as Olimpíadas. Então, quer dizer que precisamos estar e muito atentos a essa situação. Por isso, Major, eu pergunto o seguinte: a campanha que já vem desde 2004, ela começou mais precisamente em 2004, uma retomada agora em 2011, 2012, claro, e já foram até entregues aí pelos números que a gente tem buscado, mais de 600 mil armas, muito interessante dizer. A campanha, dizer no momento, ela está indo bem, ela colabora para que a população, de fato, se desarme e nós, por outro lado, tenhamos realmente um clima de paz,
ou isso ainda não ajuda muito nessa esfera de violência que cotidianamente nós vamos aí alcançando índices nada agradáveis? Padre Hamilton, é uma pergunta muito interessante para você que está nos assistindo. Sem dúvida nenhuma, é um grande passo que o Brasil adotou com essa campanha. Desde a criação da lei de desarmamento até as campanhas atuais, foi um grande passo. Por quê? Já antes da Idade Média, na Idade Antiga, fazia-se justiça com as próprias mãos. Havia a lei de talião, olho por olho, dente por dente. O armamento nas mãos da população em nada contribui efetivamente para a segurança direta do cidadão. Muito pelo contrário, algumas estatísticas de criminólogos de renome têm demonstrado que boa parte das armas legais que estão nas mãos de criminosos foram tomadas em ações de assalto contra o portador daquela arma, como vigilantes e pessoas que têm posse de armas, que são tomados de surpresa por um grande número de assaltantes que acabam subtraindo. Então, efetivamente, desarmar a população é a saída. A autotutela, ela foi substituída com a criação do Estado e quem deve efetivamente fazer a segurança é o Estado, através da segurança pública. E o cidadão cobrar dos órgãos estatais cada vez mais a prestação do serviço com qualidade. Tá certo. Frei Moser? Sim, pois não? Não, gostei. Cabe ao poder público, não é? E a nós cabe exigir que nos deem segurança. Mas a sua avaliação, Frei, em relação a essa campanha, por exemplo, dentro do que tem proposto o chamado Estatuto do Desarmamento, também iniciado em 2003, você acha que o caminho é por aí para que a gente tenha uma cultura de paz? Não, eu diria é um caminho, não é, importante, um passo importante para acordar uma nova consciência. Aí entrariam outros elementos, além desse, não é, de não portar arma, o outro elemento que seria desarmar os espíritos. E, naturalmente, é todo um trabalho de educação, de evangelização, é todo um trabalho, eu diria, de compreensão, de saber olhar o outro com os olhos de Deus, ou seja, tem muitas dimensões. Esse é um passo importante, mas eu diria é apenas um primeiro passo. Outros passos deverão complementar, não é, essa ação. Não é? Tá certo. E olha, nós vamos falar, obviamente, desses passos que serão dados aqui, vamos citar ainda a questão dos jovens, vamos verificar as questões educacionais, obviamente, para que esse tipo de situação ela não aumente, mas ao contrário, possa diminuir, a gente possa ter aquilo que todos nós almejamos. Mas, Major, a questão ainda é o seguinte, em termos de campanha, a campanha ela é permanente, ela tende a ir até onde, o que se espera finalmente com essa campanha que o governo implementou e que, como estamos acompanhando, os números realmente têm mostrado assim um sucesso. Por exemplo, eu tenho aqui o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, diz que a compra de armas de fogo por pessoas físicas caiu depois da campanha. Caiu 40,6% após a criação do Estatuto de Desarmamento em 2003, um ano logo depois do início da campanha. Então, quer dizer, por um lado a população está se desarmando, recebe até um soldo, uma ajuda financeira, e por outro lado a aquisição de armas também diminuiu com a própria campanha, porque eu vou comprar para quê? O convite é para desarmar. A campanha vai até quando, Major? E o que se quer alcançar finalmente com ela? Padre Hamilton, a campanha nós tivemos aí três grandes fases. A primeira, junto com o Estatuto do Desarmamento, com a Lei 10.826. Interessante, quando nós falamos em campanha tem data para começar e deveria ter uma data para terminar. Nossa. Mas o sucesso foi tão grande, a ideia foi tão bem aceita pela população e principalmente pelo Estado, que o Ministério da Justiça ele resolveu prorrogar. Agora em 2011, 2012 nós tivemos aí uma prorrogação dessa campanha e ela está sine die, quer dizer, ela está sem data para terminar. Enquanto for esse sucesso, a campanha vai permanecer. Qual que é o viés? O que o governo pretende? Ele pretende cada vez mais tirar as armas legais de circulação. Por que eu estou falando de arma legal? Porque nós sabemos que temos aí na tríplice fronteira do Brasil um ingresso clandestino de armas. Essas armas não vão necessariamente para as mãos da população ordeira, elas vão para os criminosos, crime organizado. Mas o grande problema, o que o governo queria, é evitar o abastecimento de armas para o crime através
da população que estava regulamentada, que tinha arma registrada, mas que era vítima. Por exemplo, uma pessoa que iria trabalhar, deixava a arma em casa, a casa, por uma questão ou outra, era arrombada e o criminoso ali se apoderava daquela arma. Quer dizer, nós tínhamos mais um instrumento para cometer um crime nas mãos de criminosos. Então, é uma campanha de sucesso, ela é de iniciativa do governo federal, do Ministério da Justiça. A Polícia Militar, em todo o Brasil, ela é uma parceira incondicional do Ministério, então pode-se procurar os quartéis e fazer o depósito da arma, as fases nós vamos falar daqui a pouco. Eu acredito que essa campanha será estendida enquanto tivesse sucesso, enquanto tivesse aceitação por parte da comunidade. Até porque uma questão interessante também, para você que está nos acompanhando, a recomendação não só dos órgãos autorizados, mas especialmente da polícia no seu todo, é que quando, por exemplo, uma pessoa vai sofrer um assalto, por exemplo, especialmente a mão armada, não resista, não é? E às vezes aquela tentação de se ter ali uma arma guardada e de se trocar ali, fazer acontecer um tiroteio, quer dizer, o cidadão que sempre vai estar mais despreparado acaba sofrendo mais. E aí a gente repara esses altos índices, né? Além do despreparo que nós estamos falando aqui, manusear uma arma efetivamente não é uma coisa simples. O puxar o gatilho, para quem é profissional, o caso do policial tem um treinamento bem aperfeiçoado nessa área, sabe que não é simplesmente puxar o gatilho. Tem uma respiração, tem um condicionamento, tem a forma de segurar a arma, porque se você puxa o gatilho e aquele projétil ele não vai na direção de quem se deseja, você tem um projétil livre numa direção pronto para atingir N pessoas. Então aquele que poderia ser um instrumento de defesa, ele passa a ser um instrumento de morte. E é isso que nós não recomendamos, porque não é um instrumento de simples manuseio. Precisa de uma técnica. E olha, quando nós ministramos um treinamento, você tem todo um condicionamento mental, uma respiração que se passa para a pessoa, vai no estande de tiro. Numa situação real, você tem um criminoso que primeiro surpreendeu a vítima, o batimento cardíaco da vítima aumenta, ele já não estava mais com a mão em condições, muito menos com a visão completa. Quando a pessoa tenta reagir ao assalto, o criminoso já estava com todas aquelas etapas prontas, ele já estava com a arma engatilhada. Então, o tempo de ação do criminoso, em via de regra, é muito maior do que a reação da vítima. Motivo pelo qual, em grande parte das ocorrências, a vítima acaba morrendo por quê? Falta de condições de operacionalizar a arma. Confirmando o que nós falamos, não vale a pena. Vamos deixar para o Estado fazer o papel que é dele, Estado. Tá certo. Olha, nós vamos no nosso terceiro bloco, obviamente, especialmente indicar ali os passos metodológicos que precisam, de fato, acontecer para que nós tenhamos essa cultura de paz, como nós falamos, porque as questões são complexas, mas ações precisam ser implementadas, como a campanha que já está acontecendo. Mas aqui ainda, ao final desse primeiro bloco e também no segundo bloco, nós vamos trabalhar um pouco mais as causas. Porque, por exemplo, Frei Moser, em se falando de causa, você olha para os Estados Unidos, por exemplo, país de primeiro mundo, a nação mais rica do mundo ainda, né? Porque a China está chegando aí. Mas, por outro lado, o Obama quis justamente desarmar a população. E houve uma reação tremenda. Então vem a pergunta, no Brasil, que está aí figurando entre os índices campeões em violência, quer seja no trânsito, etc., mas sobretudo mortes por armas de fogo. Desarmar a população é, sem dúvida nenhuma, um caminho a ser seguido. Mas, por outro lado, o que está aí um pouco mais além disso, na causa, Frei Moser, uma questão ainda pouco cultural, a própria formação do brasileiro, o que dizer nesse sentido? Olha, eu faria uma distinção. A história dos Estados Unidos é uma história de violência, embora do Brasil também, mas lá muito mais, tanto assim que não tem indígenas mais para contar a história deles. Nós ainda temos 200 e poucas tribos, não é? Bom, começa por aí. Sim. Segundo lugar, a exaltação, não é, do Tex Willer, não é? A exaltação, não é, do cowboy. Quer dizer, é toda uma cultura que foi sendo trabalhada, sobretudo no cinema, não é? Nos períodos áureos, não é, do cinema. Em seguida, nós temos uma história de guerras, uma história mais recente. Os Estados Unidos têm 500 mil homens em armas no mundo inteiro. Então, no fundo, muito jovem e, sobretudo, de certas camadas sociais mais pobres, filhos de imigrantes, etc., eles não sabem fazer outra coisa a não ser matar. Ou seja,
mesmo quando voltam, não é, de uma eventual guerra, ou voltam lesados fisicamente ou mentalmente e, sobretudo, afetivamente, cheios de ódio, cheios de rancor, só vê o inimigo. Compreendo. Aí tem a cultura do inimigo. Isso é uma marca, infelizmente, dos Estados Unidos. Ora, no Brasil, eu não vou dizer que seja uma história de paz, não, porque seria mentira. Todo mundo sabe que é uma história violenta. Aliás, até porque os números mostram diferentes. Pensa nos pioneiros e bandeirantes também, não eram lá, digamos assim, homens de muita paz, não. E ao longo da nossa história tivemos muitos conflitos, né? Inclusive, digamos assim, por motivos de independência, busca da independência, mas outros tipos de conflitos, de revoluções, claro, e assim claro. vai. Então a nossa história não é totalmente pacífica como se declara. Agora, dentro disso, como explicar aqui no Brasil, né, que o desarmamento, né, em termos de campanha é um êxito, mas ainda não consegue arrancar, digamos, essa vontade de matar? Tem causas assim muito profundas. Seria, talvez até alguns vão estranhar, uma cultura do machismo, do homem forte, da pessoa valente, entende? Quer dizer, isso já vai. Depois, a próprio incentivo através de meios de comunicação, com filmes, com hoje, naturalmente, com todos os aparelhos sofisticados. Os videogames, essa coisa toda, sem dúvida. Sim, sim. Aquilo Internet. excita a pessoa, de tal forma que mesmo não tendo uma arma, lá no fundo ela quer matar. E é muito curioso ver briga de crianças, às vezes, não, eu te mato. Quer dizer, você percebe que aquilo está, por assim dizer, dentro do sangue. Há uma cultura de violência. Então, nós começamos com esse programa, Estatuto do Desarmamento, ótimo. Agora temos que criar uma outra cultura, que é a cultura da paz. A partir desses pressupostos aí. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, é a primeira parada aqui no nosso programa, mas tem muita coisa aí para a gente ainda trabalhar em termos de causa, porque já eu quero perguntar também aqui ao Major, porque aparentemente os jovens são as vítimas da violência. Você tem hoje violência generalizada, de 0 a 15, de 15 a 24, 25 a 35, é a média principal ali é de 15 a 25, onde infelizmente acontecem os maiores, a maior violência, os maiores homicídios, enfim. O jovem, até que ponto ele é, então, vítima, até que ponto ele também é protagonista nessa situação? Ainda falando das causas, o segundo bloco o Major vai responder para a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a 1 minuto mais ou menos nós já estaremos de volta. Então não saia daí, é o tempo de tomar uma aguinha. Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nessa noite sobre esse tema realmente importante, desarmamento versus violência. Trabalhando aqui, claro, durante o nosso debate, as causas, mas também, claro, não é na medida em que a reflexão vai andando, apontando também daqui a pouco os caminhos, não é? Porque tem jeito, para tudo tem jeito nessa vida, minha gente. E aqui, no nosso segundo bloco, a gente apresenta uma literatura para você relacionada ao tema da noite, aqui pela editora Voz, já na segunda edição, do Philip Robert, Sociologia do Crime. Interessante, não é, fazer uma reflexão sobre isso, está aí, ó, Sociologia do Crime, para você aqui pela editora Vozes, também ética, indisciplina e violência nas escolas, está aqui um outro ponto assim bastante crítico que hoje se experimenta na nossa sociedade, que é a violência nas escolas. Hoje as pessoas quase que vão, mas não sabem se vão voltar, é uma coisa tremenda, mesmo quando a polícia ainda monitora e realiza o seu trabalho, mas a violência anda muito alastrada na nossa sociedade. Além dos lançamentos da Canção Nova, não é, os mais atuais, também aqui Cartas de São Paulo, e também aqui ainda um outro livro interessante, A Infância Perdida, não é, como orientar as nossas crianças nessa era da sexualidade precoce.
não é? Também é uma outra forma de violência que tem assolado os nossos jovens, especialmente as nossas crianças, porque, como o Frei Moser tem uma palavra interessante, nós estamos vivendo uma sociedade erótica e erotizante, uma verdadeira violência. E para você adquirir esses produtos, obviamente é só entrar no site da Editora Vozes, editoravozes.com.br, ou também acessando o nosso site, o nosso endereço eletrônico loja.cançãonova.com, ou ligando para a nossa central 0 operadora 12 3186 2600, tá ok? Lembrando que você sempre pode mandar um e-mail para a gente através do nosso endereço empauta@cançãonova.com, empauta tudo junto, @cançãonova.com, ou acessando o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. blog.cançãonova.com/bh. Ali você tem acesso aos temas, né, que debatemos aqui no Em Pauta. Imediatamente após a exibição na televisão, você já terá lá disponível no nosso blog, além das atividades aqui da casa. E claro, como nós estamos aí no final do mês de maio, daqui a pouquinho eu vou anunciar para você, inclusive, um evento realmente extraordinário que você não pode perder. E além disso, também tem aquela forma mais rápida, né, de interagir com a gente, que é o Twitter. Temos o @EmPautaCN e também o meu @PE_Hamilton, tá certo? Então a gente vai interagindo, você vai sugerindo temas também que você queira ver debatido aqui no nosso programa, e nós vamos continuando com a nossa reflexão, porque o Em Pauta tem que trabalhar essas questões todas. E eu quero dirigir a pergunta aqui para o nosso major, justamente a partir dessa premissa aí da questão dos jovens, não é? Porque estamos falando de causas ainda, major, para essa onda de violência que estamos enfrentando no Brasil e mundo afora, mas falando do nosso Brasil, até que ponto justamente o jovem ele é vítima e até que ponto ele é protagonista dessa violência dentro daquilo que o Frei Moser colocava, uma espécie de cultura, porque, claro, a violência está no ser humano de modo mundial. Parece que tem dentro da gente mesmo, um pouco aquela lei natural, né? O Frei Moser é teólogo da área de teologia moral, e existe uma lei natural dentro da gente que diz: faça o bem, evite o mal. Mas quer dizer que a possibilidade do mal está iminente para todos nós, de forma menor ou de forma maior, menos intensa e mais intensa. Então, a pergunta que se faz é essa, então: até que ponto o jovem ele é vítima ou ele também tem sido protagonista nesse processo de violência? O senhor fez uma afirmação muito importante. No iluminismo, a máxima era de que o homem é o lobo do próprio homem, e isso continua até hoje, pós-modernismo e na idade contemporânea. O que isso quer dizer? Que o homem é o lobo do próprio homem. Não obstante termos o livre-arbítrio, trazemos conosco essa natureza dupla. Temos a liberdade de escolher entre praticar o que é bom, o que é certo, o que é correto, mas temos o livre-arbítrio e, consequentemente, arcar com as consequências dos maus ou das más condutas praticadas. Bom, nós não podemos observar isso de maneira isolada. Somos produto do meio, não tenhamos dúvida, influenciamos e somos influenciados o tempo inteiro. A mídia influencia na formação atual? Influencia. Mas a base axiológica da sociedade chama-se família. O Papa João Paulo II, ele falava isso com muita clareza. Quando a família se fragmentar, o mundo se fragmenta. O que nós estamos assistindo hoje é uma fragmentação da família. Falta de exemplo de pai em casa, falta de exemplo materno em casa. Onde está o pai? Onde está a mãe? Viciado nas drogas? Que rumo que aquele filho pode ter? Dominado pelo alcoolismo. Dominado pelo alcoolismo. Os apelos sexuais hoje. Nós assistimos a televisão, programas às 2, 3 horas da tarde, com apelo sexual muito grande. Tremendo, uma verdadeira violência. Uma verdadeira violência, um apelo material. Gente, vestir todo mundo precisa vestir, se alimentar, mas o exagero, o apego às coisas, como um tênis de marca, uma camisa, isso é muito fútil, mas é isso que tem sido o apelo. Qual que é o apelo atual? Sou aquilo que eu consumo, que eu posso consumir. Então hoje nós somos rotulados pela roupa que eu posso comprar, pelo tênis que eu posso calçar, pelo carro que eu posso comprar, pelo restaurante que eu posso frequentar. E nesse métier, o jovem que ainda está com o seu psique, o seu psiquismo em formação, ele é influenciado por esse apelo de mercado e por essa ausência de base familiar. Nessa complexidade urbana, vai conquistar o jovem quem? O discurso mais sedutor. E qual que é o discurso mais sedutor? Eu coloco o terror,
que ser a imagem de um traficante é uma imagem de sucesso porque ele não é tocado, ele impõe um medo. Isso é um apelo sedutor e nós não podemos nos furtar de entender que isso é uma realidade. Então esse mundo multidimensional, ele acaba interferindo na formação do jovem. E é lógico, o apelo mais sedutor vai direcionar. E infelizmente hoje, o apelo mais sedutor tem sido pelas drogas, pelas armas, pelo poder, pelo dinheiro. E é isso que nós estamos assistindo, infelizmente, hoje. Frei Mose? É difícil complementar uma colocação brilhante como essa. Realmente ele pegou pontos vitais, eu só queria reforçar dos ângulos. A família fragmentada. Eu tenho uma instituição chamada Centro Educacional Terra Santa, lá em Petrópolis, com 600 crianças. Olha, realmente é difícil encontrar uma criança que tenha uma família. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Aí, onde é que está a tua mãe? Você vive com a sua mãe? É, a minha mãe e o namorado dela. Né? E aí começa. Então, e o teu pai? Ele está com outra namorada. Traduzindo, você tem um contexto familiar realmente de destruição. E dentro disso, naturalmente, vem todo eu diria, apelo. Você falou aí, por exemplo, em termos de apelo para o sexo, apelo, violento. Não só na mídia, mas na vida real. Sem dúvida. Na vida real. E outra observação que ele fez que me agradou muito, quantas vezes nós vemos na mídia, no noticiário, bandidos que são apresentados como heróis, porque eles não são punidos. Marginais, grandes ladrões não são punidos e ainda se riem da justiça, sabe? Então, esses são os heróis, os que levam vantagem na vida. Saiba levar vantagem na vida, né? Esses são os heróis. Olha, deturpa completamente a personalidade. E a última colocação, ele não tocou, mas sugeriu, dentro de cada um de nós existe um Abel, mas existe também um Caim. A vontade de matar, realmente, ela está presente em nós. E eu, às vezes, me surpreendo dirigindo, não é? Quando alguém dá uma fechada, a vontade é você usar o seu carro, né, para dar uma fechada maior ainda, porque meu carro é meio grande. Né? Então, vamos dizer, a tentação é muito grande. E o trânsito excita, no sentido de tornar você mais violento. Não é? A maneira como as pessoas andam nas ruas, eu não sei se aqui em Belo Horizonte ainda dá para andar, mas em certas ruas, não é, do Rio e de São Paulo, você não consegue nem mais andar, né? Tanta gente. Né? É então, tudo isso deixa a pessoa em estado de nervos assim, exaltada. Mas gostei muito da sua colocação. E tem uma questão aqui, Frei, a partir do que o senhor está falando, que eu vou passar aqui para o Major, que é a questão seguinte. A partir dessa incitação toda e diante da violência efetiva, concreta, podem surgir, ou às vezes até surgem, os chamados justiceiros. Opa, agora há pouco nós tivemos então esse atentado lá em Boston, nos Estados Unidos, novamente sendo afligido. Desculpe, talvez alguns até vão discordar, obviamente, mas um pouco colhendo o que infelizmente planta, né? Mas enfim, tivemos esse atentado que barbaramente nós recriminamos, obviamente, centenas de pessoas feridas, não é 3 a 4 mortos, quer dizer, uma barbaridade. Mas aí, imediatamente após aquilo dali, surgem os chamados justiceiros. E aí vão partir para a violência, quer dizer, não é por aí. Mas antes de eu responder, nós vamos aqui às ruas e perguntamos também para a população o seguinte: desarmar a sociedade foi a melhor opção do governo? E detalhe, por quê? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, eu acho que sim, pois o que acontece sobre droga, matação na capital, o desarmamento é muito bom para isso. Não, falta de policiamento. Na minha opinião, eu acho que é uma coisa positiva, porque você incentivar o desarmamento, você está sendo contra a violência. Eu acho que a gente permitir armamento, permitir que as pessoas andem com porte de armas, mesmo que elas tenham que passar por um teste, mesmo que seja para a defesa, eu acho que isso é um incentivo à violência. Eu acho essencial. E a população armada aumenta a agressividade, o índice de acidentes, o nível de violência está muito maior. Não acho correto, porque é um meio de segurança para a população. Totalmente a favor. Porque a violência está demais, né?
Então a gente tem que desarmar esse pessoal todo aí. É uma boa ideia, né? Porque hoje em dia eles que estão mandando, quem precisa da arma não pode ter. Então eu acho uma boa ideia desarmar. Não, sei lá, acho que a população fica desarmada. Eu acho que fica desarmado e os bandidos armados. Tem sempre os dois lados da moeda, né, o Frei Antônio Mose? Ô Major, e aí? Essa questão dos justiceiros, por favor. Essa questão é complexa, eu vou pegar um pouco no gancho da sua fala anterior. Eu me lembro, quando eu era criança, fazendo parte do grupo de jovens lá da igreja de São Benedito, na cidade de Passos, eu escutava a música do Padre Zezinho. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus... E cantando assim... E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus, viver como Jesus vive. Enfim, onde eu estou querendo chegar? Nós estamos nos afastando dos preceitos cristãos. Cadê a tolerância? O Frei Mose falou com muita propriedade. Por mais que nós estudemos, ministremos aula em faculdade, façamos uma evolução espiritual e intelectual, na primeira oportunidade parece que o id vem à tona e a tentativa de vingança, ou eu mostrar minha supremacia. E quando nós vivemos numa comunidade, nós devemos abrir mão de parte de nossa autonomia. E viver em comunidade complexa como grandes centros exige de nós, cidadãos, um exercício chamado tolerância. Tolerar mais, aceitar o erro do outro. Ele pode ter perdido a atenção e virado o carro, mas sempre mostrar que eu estou com a razão, parece que é uma necessidade de autoafirmação. Então, agir como Jesus agia, sorrir como ele sorria, ser mais tolerante, talvez seja o grande resgate que nós precisamos fazer. Agora, efetivamente, eu continuo defendendo, população não tem que estar armada, quem tem que estar armado é o Estado, quem tem que fazer segurança pública, e nós, não só eu, policial, mas você que está assistindo, devemos cobrar da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, uma participação efetiva. A menina ali da reportagem falou, está faltando policiamento. Vá até o batalhão. Qual batalhão que faz a segurança da sua comunidade? Qual a companhia? Chega lá no major, comanda a companhia e fala, major, estou andando na rua, estou com medo. Melhor é que o policiamento... Enfim, aproxime-se mais da polícia. Nós já tivemos aqui na Canção Nova falando do programa Polícia e Família. Procure saber como que é o policiamento da sua cidade. É um policiamento mais a pé, mais voltado. Enfim, nós precisamos discutir mais os problemas e não aceitá-los simples e puramente porque são. Nós devemos discuti-los e achar a solução. Frei Mose, nós vamos já para o nosso intervalo, mas o senhor acrescenta a sua fala aí também. A questão que nós vamos depois começar a falar um pouco mais. O senhor é a favor, por exemplo, da redução da maioridade penal, por exemplo? Não dá para responder em um segundo. É uma questão complexa, vamos deixar para vamos deixar para as boas, mas fala que você ia complementar. Outra questão, não é? Que é exatamente o preparo da polícia. O senhor é uma maravilha. Agora, até que ponto, não é? Existe assim um preparo? Vamos dizer, investir nas pessoas do policial que vive ameaçado, não é? Inclusive em certos lugares do Rio, basta ter qualquer identificação com a polícia que já é objeto de crime, é morto. Não é? Então, nesse sentido, teria que haver um investimento maior na formação espiritual e na formação humana do policial. Além, obviamente, do próprio investimento material, no tocante, por exemplo, claro. Quando você fala a questão de salários, policial no Rio de Janeiro, para citar o Rio de Janeiro, eu também sou do estado do Rio, não é? É uma das polícias que mais mal pagas, não é, são aqui no nosso Brasil, um policial que arrisca sua vida indo para lá e para cá. Quer dizer, é uma série de fatores, obviamente, mas até essa questão salarial também interfere. Quando a gente repara aí policiais ingressando no mundo do crime, favorecendo, fazendo pontes, etc. e tal, e dá à população justamente esse clima de insegurança, que aí é complicado demais, né, Major? Sem dúvida nenhuma. Complementando as palavras do Frei Mose, e dentro do que o Padre Hamilton falou, para fazer segurança pública, nós temos uma tríade da segurança. Eu preciso de um capital humano bem selecionado. Porque o policial militar, que, ó, eu sou de carne e osso, se eu tirar essa boina aqui, parece um super, mas não sou. Eu sou de carne e osso, estou com um pouquinho de dor de garganta hoje, tive febre ontem, na faculdade ontem falei demais com os alunos, então estou um pouco rouco. É um ser humano. Mas qual que é o diferencial desse ser humano? Então, um capital humano selecionado, uma logística adequada, eu preciso de viaturas
diferenciadas para um perímetro horizontalizado de um verticalizado. Eu preciso ter um helicóptero para ter uma plataforma de visão melhor. E eu preciso de uma técnica apurada. O policial militar, a palavra polícia vem do grego polis, de polité, de populus. É aquele que nasceu do povo, pelo povo, para o povo. Então, é um cidadão do povo que é selecionado para poder, quase um sacerdócio, doar a sua vida em prol da defesa. Então eu preciso de um capital humano que entenda isso. Por isso que o Frei Moser foi muito feliz. O policial, ele tem que ter devoção, ele tem que ter aptidão, ele tem que, sabe o quê? Suar, ele tem que amar a profissão dele. Quando eu vejo algumas reportagens em que está assim, policial não sei o que, é preso porque estava envolvido com o crime. Ele nunca foi um policial. Aquele é um bandido que burlou um processo seletivo, colocou uma farda para facilitar o crime. Porque o policial verdadeiro, ele é devoto, ele ama o que faz. Não é pelo salário, é pela convicção moral de que ele trabalha pela e prol da sociedade. Mas a valorização, obviamente, passa também pelo salário. Passa, não tenhamos dúvida. Porque, como diria o preceito bíblico, o operário também merece o seu salário. Sem dúvida, porque se não tiver um salário digno, você não vai ter uma moradia digna, você não vai ter um dinheiro para ingressar numa faculdade, pagar uma graduação, uma pós-mestrado. É um ciclo. Então eu preciso ter um capital um capital humano bem selecionado, uma técnica apurada, uma logística adequada, mas um reconhecimento estatal daquela profissão, uma valorização estatal. Perfeito, Major. Olha, nós vamos para mais um intervalo. Será o nosso último intervalo, né? Depois voltaremos com o terceiro bloco e aí, de forma propositiva, com o Major, com o nosso querido Frei Antônio Moser, colocando aí os passos, não é? Para essa valorização do militar, do policial, mas ao mesmo tempo nesse processo de desarmamento, nesse processo de inculturação do que precisa ser trabalhado para que realmente nós tenhamos a tão sonhada cultura de paz. Rápido intervalo e já já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nessa noite sobre esse tema realmente intrigante, desarmamento versus violência. É preciso conversar, é preciso refletir para chegarmos aí a algumas boas conclusões. E no terceiro bloco do nosso programa, nós queremos então aí apontar algumas conclusões, não é? Se são possíveis, obviamente. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, o nosso querido Frei Antônio Moser e o Major Gilmar Luciano, chefe da sala de imprensa da Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais. Quero rapidamente passar para eles e começar perguntando para o Frei, justamente, Frei, eu sei que tinha colocado ainda a questão anterior, se o senhor é a favor ou não da diminuição, não é, da chamada maioridade penal. O senhor, por favor, pode acrescentar agora a sua fala e, ao mesmo tempo, começar a dizer como que a igreja também, além de outros organismos, obviamente, podem colaborar para essa diminuição da violência e, possivelmente, instauração de uma cultura de paz, que é o que todos nós desejamos. No tocante à redução da idade, né, eu sei que a CNBB agora fez uma declaração não aceitando a redução, acentuando que os jovens, eles são vítimas. São vítimas, também concordo. Agora, essa interpretação tem que ser feita também de outro ângulo. É dizer, não se trata de você simplesmente responsabilizar o menor, não é, com 16 anos, mas não se trata simplesmente de responsabilizar, se trata de não colocá-lo na condição de uma pessoa, digamos, mais experiente do crime. Ou seja, tem uma outra pedagogia, tem um outro investimento e, sobretudo, investimento. Agora, veja bem, eu estou de acordo com o Major, já sei que ele está de acordo, que é o seguinte: quem é capaz de votar, se é considerado maior para votar, é capaz de ter um filho, não é? E assim por diante, então também é responsável pelos seus atos. Não significa você tratá-lo de uma maneira brutal. Pelo contrário, entender que é vítima, entender que é todo um contexto, tudo isso. Agora, a grande arma, além disso, seria justamente investir, abrindo perspectiva para o jovem. Quando o jovem
que nasce aí no contexto de pobreza ou mesmo de classe média, tanto faz, mas não vê perspectivas de vida e, como ele bem falou, não tem a mínima espiritualidade, o mínimo contato com qualquer religião que seja, então realmente o animal vai se instalando dentro do ser humano, mesmo pequeno. Agora, quero lembrar ainda uma coisinha, tem países que já penalizam a partir dos 6 anos, a partir dos 10 anos, sim, no sentido de dizer, se você é capaz de cometer um crime, então você também vai ter que pagar. Agora, de maneira diferente. Isso que eu queria acentuar. Não é jogar numa cadeia qualquer, não é jogar numa casa qualquer, tem que haver um investimento de resgate desse menor. Não é? Nesse sentido. E isso é muito importante, Frei, porque o que acontece, você que está nos acompanhando, só para você ter uma ideia em termos de dados oficiais, censo do ano 2000, censo de 2000 dizia o seguinte, que nós temos aí no Brasil aproximadamente, claro, esses números oscilam, né? Hoje devamos estar com mais jovens, obviamente, mas o censo de 2000 dizia que nós estávamos então no Brasil com 30 milhões de jovens, 30 milhões aproximadamente, e 75% dos municípios brasileiros, desses mais de 5.500 municípios brasileiros, não ofereciam nenhuma alternativa de lazer e cultura. 96% não tinha cinema, 86% não tem teatro, 25% não tem bibliotecas. Então existem, segundo o censo, 15 milhões de jovens e adultos que não sabem ler e escrever no Brasil e que, portanto, ficam reféns, nesse aspecto, de tudo isso que nós já acabamos de mencionar. Então, eu pergunto ao Major, por favor, o caminho ele passa aí também, obviamente, pela via da educação? Inevitavelmente, a educação é o caminho, a educação é a solução e a formação de base. Internacionalmente falando, essa teoria ela foi experimentada nos Estados Unidos, chamada de Brook Windows. O que é isso? Se você tem uma janela e deixa que alguém a quebre e você não vai consertá-la, daqui a pouco quebra-se a janela da casa, vai quebrar todas as janelas. Nós estamos assistindo no Brasil o uso ilimitado dos menores, ora como vetor de um crime para transportar uma droga, ora como sujeito ativo do fato delituoso. E nós estamos passivos assistindo isso acontecer e discutindo a periferia do problema e não entrando na causa. Hoje, a situação comunicacional que nós vivemos no Brasil é muito diferente da década de 40, de 50. Aquele menor que deu um tiro na cabeça do outro lá em São Paulo para roubar um celular, ele não estava descalço, ele não estava sem camisa, ele não estava com uma apresentação de quem estava desnutrido. Então era uma pessoa que não necessariamente... E outra coisa, o celular é algo subsidiário, não é crime famélico, ele não estava com fome. Ele queria uma coisa supérflua. Perfeito. Então nós temos que agora utilizar uma coisa chamada check and balance. Pesos e contrapesos. Nós hoje temos que tratar o menor, o adolescente, no dia de 2013, no ano de 2013, com a condição de informação que ele tem. Óbvio que nós devemos relativizar essas questões de uma ausência de um lazer, de uma estrutura familiar. Mas permanecer com uma lei, que foi a Lei 8.069, lá de 1990, o contexto do Brasil era diferente de 2013. Então está na hora, efetivamente, de repensar. Não sei se seria reduzir a minoridade ou aumentar o número de penas. O que nós precisamos fazer é entender que esse menor, ora ele está sendo vítima dessa situação de crime, ora ele está sendo sujeito ativo e proativo do cometimento desse crime para tentar ou se manifestar como poder ou necessariamente ressurgir contra o que está aí. O fato é que, como a sociedade está refém de uma minoridade penal e menores cada vez mais agressivos e mais violentos. Olha, só para completar um aspecto, eu diria, está na hora de reinterpretar, não é? Como é que se chama? O Estatuto do Menor e do Adolescente, que é mal interpretado. Não, eu vou recorrer ao Estatuto. Não, você tem que estabelecer limites. Não é? Por exemplo, a agressividade dentro da sala de aula, não, tem que ter limite. Então, isso é que está faltando também, além do que o Major colocou muito bem, no sentido que nós não podemos ficar simplesmente passivos assistindo a coitadinho.
Não. A gente tem que colocar os limites. Agora, o como colocar e, sobretudo, o que nós queremos. Nós não queremos nos vingar do menor. Nós queremos tentar resgatá-lo. Agora, às vezes precisa usar certos métodos pedagógicos que estão fora de moda, mas que de vez em quando tem que ser resgatados. Tá certo, Freimoso. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Espero que você tenha gostado, obviamente, refletido conosco. E o programa, ele tem esse caráter provocativo. Realmente é isso, um caráter provocativo. Então, eu gostaria de pedir ao Major, por favor, que dirigisse aos nossos telespectadores uma mensagem final, não é? A sua consideração final, para que a gente realmente, a partir desses passos, possamos, quem sabe, a médio ou a longo prazo, mas conquistarmos finalmente essa cultura de paz, onde as pessoas possam saber viver e conviver bem. E nós, claro, tendo à porta a iminência desses grandes eventos, não é verdade? Eu agradeço mais uma vez a Canção Nova pelo convite. A Polícia Militar ficou muito lisonjeada em estar aqui presente. Em nome do comandante-geral, eu convido a todos os senhores que estão nos assistindo agora a procurar o quartel de polícia mais próximo. Saiba quais são os programas que a Polícia Militar tem à sua disposição, Polícia e Família, Polícia Comunitária. Discuta com o seu comandante qual a melhor forma de fazer o policiamento e juntos, solidários, vamos fazer um processo de reeducação, tanto na área de segurança pública quanto no ser humano. E eu desejo a vocês saúde, serviço, sabedoria, justiça e paz. Tá certo. Freimoso, por favor. Muito bom. O homem, até latim ele vai, mas com uma firmeza, gostei muito, muito mesmo, Major, parabéns. Veja o seguinte, eu acho que como igreja cabe a nós levar adiante aquilo que você já colocou em termos de oferecer opções para que o adolescente, sobretudo, já criança, mas o adolescente, descubra como canalizar a sua energia, porque o adolescente é um verdadeiro furacão, não é? Então precisa canalizar, ou seja, apresentar um ideal diante dos seus olhos que o desafie para canalizar a sua força. E ali a Jornada Mundial da Juventude, que coisa magnífica. Só que não podemos ficar com uma jornada mundial, tem que ter muito mais investimento para que o jovem seja chamado para cantar com o Padre Zezinho, né? Exatamente. Seja chamado, não é, para uma outra direção. E com isso eu queria deixar uma mensagem assim positiva, apesar da criminalidade, apesar de tudo, nós devemos acreditar que a paz é possível. Agora é preciso trabalhar muito nesse mundo de violência. Bem-aventurados os promotores da paz, não é? Porque serão chamados filhos da paz, filhos de Deus. Major, obrigado mais uma vez por ter estado conosco. E Freimoso também, e a você que esteve conosco, porque nós vamos ficando por aqui, mas o debate continua com certeza, porque esse tema, ele requer a nossa reflexão, ele requer a nossa atenção, e é um trabalho feito não de forma isolada, somente o governo, somente a polícia, somente alguns organismos, não, mas é um trabalho feito a muitas mãos. Ou seja, todos nós precisamos trabalhar e colaborar para que possamos ter esta verdadeira cultura de paz. E quero dizer ainda, antes de terminar o nosso programa, claro, que vamos ter aí no próximo dia de 11 a 24 de julho, uma peregrinação para a Terra Santa. E se você ainda não foi, está na hora. Então ligue para a Obra de Maria, 0 operadora 12 3186 2055, é o telefone da Obra de Maria. E você pode também, através do site obrademaria.com.br, se inscrever e quem sabe vamos juntos à Terra Santa e Jordânia, viver ali pelo menos uns 14 dias de uma experiência realmente muito marcante, acompanhando o Santo da Terra, aquele que em terras tão violentas soube levar a paz com a sua atitude, com o seu testemunho, com a sua vida, porque é assim que a diferença acontece. Então, vamos peregrinar juntos, de 11 a 24 de julho, eu espero por você, tá certo? E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser, um ótimo final de semana e até lá, saúde e paz.